Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe muito. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 25 minutos. Eu aqui entrando com atraso, né, minha gente? Meu Deus do céu, pastor, você está entrando com atraso. Realmente, mas o importante é entrar, né? O importante é estar presente aqui com vocês, é fazer acontecer nesse momento. Então, para mim é motivo de grande glória, de grande graça, saber que Deus, Ele pode mover o resultado maior, Ele pode imperar diante das circunstâncias mais trágicas e complicadas da sua vida, para fazer você vivenciar o novo dEle, o que é novo para Ele, diante de ti. Então, quando Deus ele quer fazer algo maior, Ele vai além das tuas perspectivas, Ele vai além do que está à margem dos seus erros, do seu problema, da sua dor, do que implica, do que impacta, do que impõe, né? Porque tem tanta coisa que, por vezes, a gente não compreende e fica indagando, perguntando, questionando a Deus diante do processo. Mas o mais importante de tudo é saber que Ele não se esquece do que te promete, do quanto é necessário você enfrentar essa situação do cotidiano, de viver essa experiência que agora pode ser uma experiência muito trágica para você, pode ser uma experiência muito contrária, né, diante do que você procura. Então eu estou entrando aqui ao vivo agora para te falar uma coisa muito certa. Deus ele tem o poder sobre as mãos para validar o processo maior. E sabe qual é o processo maior de Deus? Não é apenas te entregar o que você tanto deseja. Não é apenas fazer o que você tanto almeja. Essas coisas já estão interligadas ao processo dele, à cronologia do que ele te prometeu. Mas eu acredito muito que Deus está te colocando neste âmbito de experiências, aonde as experiências precisam ser sentidas na carne, no corpo, na alma. Essas experiências precisam ser vividas. E quando essas experiências são vividas, você pode até imaginar que você só passa pelos colapsos, pelo medo, pela inconstância, pelo vento contrário, que tudo isso está horrível para você, que é negativo demais e você não está entendendo porque Deus está permitindo, porque Deus colocou isso. Só que Ele tem o poder sobre as mãos para validar o processo dele. E quando você sente na pele, e passa por esse processo na mente, no cotidiano, quando você sente, né, tudo se generalizando dentro e fora de você, não é para você se atribular, não é para você se entristecer, não é para você passar por um mar de dor e de angústia, é para você se levantar. Você vai precisar lutar contra mecanismos que te impõem a derrota. Você precisa lutar contra mecanismos que te impõem a acreditar na rejeição, né? Porque quando isso acontece, esse processo horrível, parece que você se sente rejeitado de não viver ou de não ter o que Deus tanto prometeu. É como se você estivesse vivendo agora dentro de um grande colapso, dentro de uma perturbação motora, emocional, sentimental, física, psicológica, e todas essas tensões elas vêm não para tirar você do que você deveria ser ou do que você tem que ser, mas é para apropriar o teu coração na certeza mais clara de quem um dia te prometeu felicidade. Uma pessoa que te promete felicidade pode voltar atrás de forma tão vulnerável, pode ser instável e desistir, mas eu nunca vi Deus prometer algo para alguém e voltar atrás, ou dizer não vou mais cumprir, não vou mais fazer, mudei de ideia, não quero mais fazer isso por você. Ele vai lá e muito além do que essa pessoa está vivendo, muito além de um parecer raquítico, contrário, temeroso, porque gera medo, gera inconstância, ele vai além e mostra que apesar dos apesares, apesar de você não ser perfeita ou perfeito, de você ainda estar sentindo medo, inconstâncias, se sentindo vulnerável, instável, Ele permanece sendo Deus da sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus, que você que está passando por essa situação, viverá, saia o que já está preparado e reservado para ti. O inimigo, a fúria e tudo o que está contrário não será maior, não poderá ser maior do que a grandeza de um Deus, aonde quando Ele promete e o que Ele promete,
ele faz questão de entrar adiante e mostrar certeza clara do operar dele e do poder dele. Você crê nisso? Então eu quero que você comece a compartilhar a live de hoje, já que eu pouco compartilhei, pouco falei, né, nesses dias também. Um pouco eu tive aqui aceso no Instagram, então eu quero que você me ajude a atingir um maior algarismo aqui, já que o Instagram pouco entrega, viu? Pouco está entregando. Mas o mais importante é saber que você já está aqui, ao vivo comigo, e que você vai receber mais de Deus nessa noite. Você crê? Você crê que essa live hoje é para que você realmente se restabeleça emocionalmente, se restabeleça espiritualmente, se restabeleça mentalmente? Eu profetizo agora, que na autoridade que há no nome de Jesus haverá uma restabilização, como se fosse um reset na sua mente, na sua cabeça, no seu emocional, onde você não vai pensar do negativo, não vai se entregar diante daquilo que aparentemente é esmagador e impossível. Você não vai dar gosto, você não vai dar entregas para o inimigo, você não retrocederá diante da peleja, diante do fracasso ou da dor. A mão poderosa de Deus, te fará viver e validar o maior processo, que é magnífico, o maior processo que te faz viver e te faz chegar aonde você tem que chegar. Sabe onde você vai chegar? Vai chegar na concretização, no cumprimento das promessas. Quando você chega no cumprimento das promessas, na concretização dessas promessas, quando a tua vida e a tua história são completamente transformadas pela ação do mover de Deus, aí você entende que sempre o poder da palavra esteve contigo, que sempre o poder da boca, da palavra, do que você solta esteve com você. Se você escutou algo negativo de alguém, seja de médico, seja de parente, seja de vizinho, seja de um trabalho, seja de filho, de marido, de esposa, de esposo, de ex, seja quem for, e algo machucou, tentou pontuar um desacréscimo, uma dor enorme para o coração, tentou invalidar o que Deus falou diante de ti. Parece que a partir daquele ponto, daquele momento, algo mudou dentro de ti. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar que essa sentença maligna esteja sobre a sua vida. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar que você perca a vontade de viver, que você perca a vontade de sonhar, que você perca a vontade de avançar, quanto tudo mais pode parecer contrário, e ainda mais o inimigo tentar contra a sua vida, a mão de Deus se posiciona para te dar o acalento e a paz que você precisa. Eu profetizo em nome de Jesus que esses dias de grandes tensões que você está sentindo, o Senhor irá transformar o choro em riso, irá transformar o lamento em regozijo, em festa, vai transformar uma melancolia mental e emocional em uma satisfação geral do que Ele vai acrescentar, para mostrar que não foi como a medicina falou, como o familiar falou, no trabalho falou, me disseram isso, aconteceu isso, e agora eu estou acreditando. Sabe quando você acredita em algo que é irreal, em algo que é fantasioso, criado, mirabolado aí na tua cabeça para te fatalizar? Sabe quando você acredita nisso? Você só acredita quando existe uma certa evidência, né? Seja ela física, seja ela corporal, seja ela visual, você está vendo ali. Então você começa a acreditar naquilo que foi falado, porque tudo em sua volta mostra que aquilo que foi falado parece ser verdade mesmo. Ô pastor Gustavo, tudo bem que você está dizendo que é uma coisa do inimigo, mas eu estou sentindo, eu estou vendo, está aqui, ó, diante de mim, está no meu corpo, está na minha rotina, está acontecendo agora. E são esses episódios, e é nessa tensão maligna e desastrosa que o adversário tenta aglomerar no coração e na mente um pensamento bem distante daquilo que Deus prometeu e falou. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te falar uma coisa. Não é do jeito que você está sentindo, não é do jeito que está parecendo, não é da forma que está ocorrendo. Tudo isso está mirabolado pela ação maligna do inferno,
para fazer você acreditar no que você não precisa e não deve depositar confiança ou acreditar. Porque toda vez que tu acredita no que é mal, no que está contrário, no que vem na tua mente, no teu coração, no teu dia, isso gera uma grande tempestade de medo, de assolação diante de ti. E Deus está usando os percursos, o percalço desse tempo, desse momento, desses episódios, dessa situação contrária, invasiva, que tira você do sério, que tira você do maior planejamento de vida. Pastor, você não está entendendo? Isso está me tirando do sério. Isso está mexendo com as minhas estruturas. Isso está mexendo com o meu emocional, com a minha vida. Essa é a intenção maligna do inferno. É tentar te fazer se sentir mal, se sentir muito mal, fazer com que tudo em sua volta, tudo ao seu redor, pareça inatingível. Cansado demais diante do processo. Só que Deus manda eu te dizer uma coisa: diante de tudo que você está passando, é necessário você profetizar, declarar em alta voz. Às vezes você vai ter que declarar em alta voz, vai ter que decretar diante daquilo que é tempestuoso e contrário ao seu ver, daquilo que foi usado, mecanizado pelo inimigo para afrontar, para intencionar diante do teu coração, diante da tua vida, medo, dor. Mas Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que nada permaneça contrário do jeito que está. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que a fúria do inimigo se levante, se acrescente diante da esfera da fé e daquilo que ele decretou. Tem algo sobre você, algo diante da sua vida que não está sobre domínio do mal, nem sobre o domínio de ninguém, está sobre o domínio de Deus. E sabe o que está sobre o domínio dele? É aquilo que um dia ele tanto prometeu e falou. É aquilo que um dia ele falou expressamente que cumpriria por amor a ti. Por saber quem tu és, por saber tudo que você está enfrentando, por saber tudo que você está passando, por saber das circunstâncias que parecem tão contrárias daquilo que o inimigo está tentando, da forma como o adversário está tentando. Deus não vai permitir que toda ciranda do inferno caia por terra. Deus não vai permitir que tudo que é contrário, que vem contra você, venha diante da sua vida. O Senhor vai fazer cair por terra toda ação contrária do mal, e você vai contemplar e vai agir o mover de Deus. Deus vai agir de uma forma muito profunda e vai fazer o que é preciso. Tira do teu coração o medo. Tira do teu coração a ansiedade. É incrível como nesses dias, nesses últimos dias, a gente está empregando muito sobre isso. Está falando muito sobre isso. Mas é a complexidade dos fatos. É a complexidade do que se mostra. É a forma de como tudo se intensifica. É a maneira mirabulosa do inferno para tentar atingir você mentalmente, emocionalmente. E Deus manda eu te dizer mais uma vez: eu estou com você para fazer você contemplar o meu mover, para te mostrar expressamente a minha glória, a minha graça. Se fortaleça, traga diante do teu coração a visão certa, a visão mais ampla e clara de que Ele é Deus, de que Ele pode fazer e vai fazer tudo por amor a ti. Você crê nisso? A passagem que o Senhor me entregou, ela está literalmente interligada ao que a gente já expressamente leu, né? Eu tinha mandado várias mensagens interligadas a isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha que passagem linda que o Senhor me entregou, que é tão conhecida. E o Senhor me fez agora pela tardezinha não, começo já da noite, já era noite, pensar sobre isso. E numa ação muito direta, o Senhor me falou que existem sentenças malignas, existem processos do inimigo, existem uma maneira tão discerpada do mal que tenta a todo tempo abater o emocional e a mentalidade. E sabe quando você literalmente é abatida e abatido emocionalmente e espiritualmente, você decai o teu semblante. Você já não tem mais ou não consegue ver alternativas de mudanças.
Você já não consegue interceptar uma mudança clara do que está acontecendo no momento, porque você se sente afligida e afligido pelas circunstâncias da vida, pelo que parece tão contrário e contraditório diante de você. Em Ezequiel capítulo 37, você sabe o que está escrito lá, né? Creio que muita gente já conhece. A palavra nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A gente conhece essa passagem bíblica. Fala sobre Ezequiel ter sido ali literalmente levado em arrebatamento de sentidos, vamos dizer assim, até um vale seco, onde tinha muitos ossos numerosos. Era um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia deixa bem claro que eram sequíssimos. Sabe por quê? A Bíblia deixa bem claro sequíssimos, para que não houvesse uma visão de oportunidade de vivência, para que não tivesse ali carne e tendões, tudo formado e apenas corpos sobre o chão. Mas o vale estava com ossos sequíssimos. Não existia vida, não existia aparência, não existia globo ocular, não existia carne, não existia lábios, não existia nada, eram apenas ossos, ossos e mais ossos. E no meio desse vale de ossos secos, o Senhor fez uma pergunta para o profeta. Vale intensificar que por vezes nós fazemos perguntas a Deus, e as nossas perguntas estão embasadas de dor, de sofrimento. A gente pergunta o porquê. Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Por que o Senhor está me permitindo passar por esse problema, por essa adversidade? Meu Deus, porque agora eu estou passando por essa situação? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Existem processos que Deus permite você fazer perguntas. Claramente pode ser que você não receba todas as respostas, mas por vezes ele também te faz perguntas. E quem sabe agora, no meio da maior contrariedade de um vale de ossos sequíssimos, ele está te perguntando algo e você não entendeu ainda. Gustavo, como assim, pastor? O que você está querendo me dizer? Quem sabe agora ele está interligando você para uma intercalada de fé, para que você viva no sobrenatural da fé, para que coisas maiores se intensifiquem na sua vida, para que uma aglomeração maior do poder e da glória dele invada a sua vida, o seu ambiente, mesmo diante de situações que te deixam descontente, que te deixa dentro de um colapso, que te deixa dentro de uma instabilidade, que te deixa dentro de uma situação que gera medo, pânico, dúvida. E Deus está permitindo essas coisas acontecerem, não para tirar de você o que você tem de melhor, não para desarrigar, ou para naufragar, ou para emudecer, ou para fragilizar você, mas porque Deus sabe que você precisa trabalhar numa base consistente. E pessoas que trabalham em uma base consistente com Deus, elas não precisam interligar fatos verídicos, estáveis, calculáveis e apalpáveis para acreditar. Elas precisam acreditar no processo de Deus quando tudo em sua vida ainda é muito minúsculo, pequeno e raquítico. Quando tudo em sua vida ainda está muito interligado ao processo que ela não queria viver, ao processo que ela estava chorando, dizendo: Deus, não me deixa passar por isso. Deus, eu não quero viver isso. Deus, eu estou sentindo tudo isso. Meu Deus, que medo. E por tantas vezes Deus permite essa situação acontecer diante do anonimato, onde as pessoas desconhecem um fato. Elas não conhecem a sua história, elas não sabem do seu drama, elas não sabem da sua vida, elas não sabem do que está acontecendo, dos dilemas pessoais, das intervenções que Deus cria, gera e permite a desestabilização para saber qual a maior ação de confronto que vai gerar dentro de você. Deus permite ações e um pensamento e uma visão e um cenário de desestabilização para saber como você vai agir no meio das contrariedades que estão sendo postas diante de ti, para saber se realmente o seu emocional ficará abalado diante da percussão, diante dos fatos, diante dos acontecimentos gerados, ocasionados pelos erros, pelas falhas, pelo medo, pela insistência de por vezes não ver, não sentir. E Deus está dizendo: eu estou usando todo esse cenário não para obstruir, não para te destruir, mas para te fazer acreditar e profetizar diante do que é contrário. Então muitas pessoas, elas vivem o seu processo de negação, elas vivem o seu processo instável de pisar em ossos secos,
de ver ossos secos, de calcular a dor na expansão de um vale numeroso, cheio de ossos, em circunstâncias que na visão parecem tão abstratas, tão difíceis de se discernir, dentro de uma percepção aonde se torna quase inatingível olhar adiante e ver o que Deus pode fazer se o vale está sequíssimo. Se as circunstâncias ligadas a você mostram que de forma tão cautelosa você não consegue chegar um passo à frente, porque não há vivência em tua volta, não há vida em tua volta, não há motivo real para acreditar em um processo maior do que a derrota que está ali, parece aparentemente uma derrota. E Deus manda eu dizer para você agora, que diante daquilo que Ele permitiu acontecer, a tua boca tem, através do Espírito dele, o poder de te fazer vencer. Quando a Bíblia fala que o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor, e se não me falha a memória, eu vou até ler aqui só para ver, o Espírito do Senhor está com letra maiúscula. Isso quer dizer que ele não foi movido pelo próprio Espírito dele, ele foi movido pelo Espírito do Senhor a um vale sequíssimo, onde tinha muitos ossos. E era sobre toda a face do vale existiam ossos secos. E o Senhor fez uma pergunta para ele, que na casualidade da vida, nas intervenções diárias, no que acontece na tua vida, nos bastidores da tua história, Ele pode estar te perguntando também. E sabe qual é a pergunta? Poderão viver esses ossos? Esses ossos poderão voltar à vida novamente? Essa situação pode ou não pode voltar à vida? Eu posso fazer um milagre diante disso? Eu posso usar a contrariedade do tempo e do que é contrário em teu favor? Eu posso usar o cenário contraditório, contrário, em seu favor? Poderão, por acaso, esses ossos, essa situação sequíssima tornar a vida? Então Deus está te perguntando, no meio dos dilemas que você carrega, no meio dos dilemas de vida que alguém aqui carrega, e você carrega os seus dilemas, você carrega os seus contra, os seus porém, os seus talvez, o seu porquê. A gente tem uma parcialidade, uma imparcialidade grande, uma ação múltipla de pensamentos e de emoções. Uma hora você sente uma coisa, passa por algo, enfrenta uma coisa, e ali vai em um sentimento avassalador. Está interligado a uma ação que, se você não tomar cuidado, o inferno tenta mirabolar, insatisfazer e fazer com que gere dentro de você o maior questionamento de vida. Sabe qual é esse maior questionamento de vida? É quando você duvida de uma promessa que não foi esquecida por Deus, de uma promessa que está acesa, de uma promessa que Deus fez, falou, e Ele não costuma voltar atrás com aquilo que Ele promete. Ele não costuma fazer diferente daquilo que Ele disse. Ele não costuma deixar nada do jeito que aparentemente ficou. Por vezes Deus permite você vivenciar uma situação sequíssima, ver morte ao teu redor, ver um colapso de medo, de dor, de forma tão direta, passar por situações que geram um grande desconforto. E essas situações que geram desconforto para você deveriam no mínimo gerar também a certeza clara de que quando Ele promete, quando Ele executa, quando Ele coloca as suas mãos sobre você, não é para te dar medo, não é para invalidar você, não é para tirar de ti o pouco que ainda existe, mas é para te fazer entender que a maior certeza e o maior potencial que você tem está na sua boca. Quando o Senhor fez essa promessa, quando o Senhor fez essa palavra, melhor dizendo, essa pergunta para Ezequiel, ele disse: tu que o sabes, Senhor, tu que sabes me dizer. Ele nem sabia responder certamente se poderia ou não, mas ele deixou a condição exata nas mãos de Deus. Ele poderia ter dito por conta própria: não pode não. Só que ele atribuiu o favor a Deus, acreditando em algo que aparentemente era sucumbido. Porque existem formas, existem maneiras, existem centralizações na sua vida que a gente olha e diz: não, realmente acabou.
Não tem como. Só que em vez de você falar com a tua boca, em vez de te tornar responsável por isso, em vez de você falar e fatalizar o cenário, o ambiente, diga: o Senhor é que sabe se pode ou não. Eu não vou chegar a sentenciar e a dizer que é uma causa perdida. Principalmente quando isso aglomera a tua vida sentimental, quando isso aglomera a tua vida emocional, quando isso está intermediado às tuas finanças, quando tudo na tua vida está assemelhado ao nada, ao contra, ao tudo que é negativo, porque o adversário e as incitações diretas do inimigo, elas tentam fazer isso para camuflar a ação e o poder de Deus. Essa é a visão mais sórdida do inimigo, mais insólida e mais tenebrosa também. Porque a forma e a maneira como tudo se interliga é para gerar o caos na mente. É para gerar a perturbação emocional, física, mental, ao ponto de você não entender que é através até do insucesso, do medo, da dor e daquilo que parece freado agora, parece trancaviado e fechado agora, existe a mão de Deus reequilibrando e dando forma àquilo que não tem forma. Existe a mão de Deus equilibrando e colocando em forma aquilo que o inimigo diz que está acabado, detonado e não tem mais possibilidade de algo maior acontecer. Então, escuta isso que eu vou te dizer. Naquele mesmo instante que ele responsabilizou a Deus, porque tem coisas que quando você não consegue fazer, não é que você vai dizer: toma Deus o abacaxi, mas como ele tem todo o poder e ele é responsável direto pela sua vida, então você não vai se responsabilizar da dor e da tristeza que está diante ao teu redor. Você não vai se responsabilizar da dor, da fragilidade, da tristeza exposta ao teu redor. Porque o centralismo maquinado do inimigo é esse. É tentar centralizar diante do teu coração, na tua mente, no teu corpo, diante de ti, que algo maior, para atingir a tua mentalidade, te infantilizar diante de um cenário que você precisa ser bastante mulher e bastante homem para não agir com imaturidade. Porque qualquer pessoa que age com imaturidade diante dos problemas e do caos da vida, ela se assemelha a uma criança que só quer o colo, quer chorar, mas tem momentos na vida que você vai ter que enxugar as lágrimas e profetizar. Você vai ter que enxugar as lágrimas, ou ainda com as lágrimas chorando, e estender as mãos e decretar o milagre sobre ti. E não aceitar o que é contrário sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre o teu emocional. Não permitir que isso seja uma arma forjada, maligna do inferno, para te atingir gravemente. E fazer com que você sinta no meio de todo esse percalço o medo, a dor, a incerteza. Então, naquela mesma hora que ele jogou literalmente o abacaxi, ele falou: Senhor, tu que o sabes. É o Senhor que sabe se pode ou não. Está diante de ti. Tu que sabes se pode ou não voltar à vida. Porque quando eu não consigo me responsabilizar, eu não tenho a dimensão de ter a responsabilidade sobre algo, eu tenho que saber que existe um Pai, existe um Deus que está se responsabilizando daquilo que eu não consigo mais me tornar responsável ou ter o controle. Quando você perde o controle emocional de alguma coisa, quando você perde a razão diante de um acontecimento, quando algo te impossibilita, seja um fato psicológico, mental, emocional, na saúde, no corpo, na vida, na história, quando algo tenta te frear, te emudecer, te calar e te deixar de lado, existe alguém que é responsável no total pela tua vida. Existe alguém que é responsável no total. Quando você já não tem mais a suficiência de acreditar ou de colocar em pauta, em vivenciar, em ter a radicalidade e a certeza do operar de Deus sobre o teu corpo, sobre a sua mente, sobre o que acontece agora sobre ti, você precisa chegar para o teu Pai, para Deus, e falar: Senhor,
eu não consigo ter certeza se esse cenário é positivo, se esse cenário vai ser bom. E sabe o que você vai escutar dele? E sabe o que você vai escutar de Deus? De que ale avandio cobre de basaia, reblaria soube candasaia. O Senhor manda eu te dizer o que foi falado para Ezequiel. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. De que bate que na sobre... Pastor Gustavo, então quer dizer que eu tenho que profetizar? Esse profetizar, deixa eu te falar, não é uma vez não, tá? Não é só uma vez. Você vai ter que profetizar todos os dias. Você vai ter que profetizar na inquietude da alma. Você vai ter que profetizar quando a ansiedade está à tona, o medo está à tona, quando tudo está contrário, quando o inimigo está agindo, quando palavras, dissensões e inflamações do mal estão contrárias a você. Você vai ter que abrir, utilizar o mecanismo mais certo e verbal, que é abrir a boca e declarar e profetizar vida aonde o inimigo está destinando morte. Profetizar vida aonde o adversário, aonde o mundo, aonde as circunstâncias estão decretando morte. Profetizar vida, acreditar no maior, no ideal de Deus, quando as estatísticas, a forma e a maneira de é contrária, para que radicalize sobre o teu peito um pensamento contrário. Quando alguém literalmente passa por uma percussão de medo e de dor, e os pensamentos estão cirandando na cabeça de forma tão desnorteada, a logística dos pensamentos, que já são automáticos, é pensar de forma negativa. E você vai juntando uma coisa com a outra, e a mente vai se tornando um labirinto. E as circunstâncias estão tentando te ligar a uma morte, a uma dor dos teus sonhos, dos teus projetos, porque tudo que está evidenciado, tudo que se mostra ao redor, tudo que está se mostrando ao seu redor é contrário ao que você acreditou, ao que um dia você depositou em Deus, ao que um dia você colocou diante dele. E eu quero falar para você aqui, a maior mentira que o inimigo poderia, ou que o adversário está tentando, ou que o mundo está tentando, é te fazer acreditar que nada disso vai mudar. Deus tem muita vida para você ainda. Deus tem muita história na terra para ti. Deus tem muitas coisas interligadas a um processo magnífico, maravilhoso, para te surpreender, para mover a mão dele no extraordinário da eficiência do poder dele. Então, pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer de que Maria Sebra profetiza diante desse vale. Mas profetiza o tempo inteiro, se for preciso. Como assim, pastor? Quando vier um pensamento negativo na tua cabeça, profetiza. Quando vier um pensamento negativo, profetiza e diz: vai dar tudo certo. Quando vier um pensamento desastroso, maligno, profetiza. Quando a mente e o coração já se interligam para fatos inverídicos, irreais, mas que estão ali camuflados como se fosse literalmente uma armadilha mental, emocional para te atingir. Profetiza. Profetiza. Abre a tua boca e profetiza no ambiente, na casa, no lugar onde tu vive. Não permita que essas situações e que o agravo mental, emocional, venham te coagir. Profetiza. Profetiza no meio daquilo que intercepta o medo, a dúvida, aonde gera o dissabor, aonde gera as incertezas. Mas pastor, eu estou sentindo isso. Eu quero que você não tenha medo do que tu sente no teu corpo. Não tenha medo do que você está sentindo na tua carne, na tua mente. Não tenha medo. Repreenda esses pensamentos. Invalide sobre esses pensamentos. Lance fora essa incerteza maligna, desenfreada do mal que vem sobre você. E coloque diante de Deus a certeza clara do que um dia Ele prometeu. A Bíblia fala que quando ele recebeu a ordem do Senhor para profetizar diante daquele vale de ossos secos, delebra cândio sobre a bandária saia, a lebrande couve a seba ande candia sebra de raia. O versículo 5 diz assim: olha, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Quando eu estou falando isso para você, eu estou falando sobre a sua situação.
Esses ossos representam a morte, a dor, representam o caos, a ansiedade, o medo, a súplica, o que tu sente na tua alma, no teu corpo físico. Debecai, a sé, amanda, é sobre. Olha isso. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, olha isso que ele diz. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Eu quero frisar aqui essa parte, quando ele fala no versículo 7, então eu profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Quando se fala em rebuliço, em ruído, houve um estremecer. Quem sabe na hora que você está orando, está clamando, está buscando, está chorando, está dizendo: Deus, eu estou profetizando, e você só escuta ruídos e barulhos, como um reboliço, algo que está se mexendo. Você não sabe, mas está te estremecendo tudo. Continue clamando. Continue clamando enquanto tudo se estremece. Continue clamando, mesmo sentindo o que você está sentindo. Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Continue clamando, continue colocando a sua fé, continue colocando a sua confiança, continue colocando a sua confiança. Continue profetizando, continue acreditando. Não se dobre à vontade do inimigo e a pensamentos contrários, que se interligue naquilo que Deus já decretou ao teu respeito, porque ele vai fazer o que for preciso para mover a mão dele no que já foi falado. A parte B do versículo 7 diz assim: e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas nada havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e parece que a nossa esperança também se secou, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele vai mover a mão potente dele. O Espírito vai soprar, o vento irá soprar. Haverá vida onde tem morte. Não haverá caos, dor, luta, tristeza, sepultamento. E becaia sobre. Deus não permitirá que essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque existe algo validado, interligado a uma promessa vivificadora. Existem trajetos, formas e maneiras numeradas por Deus, não pela sua eficiência, não pelo seu braço. E você precisa manter a ação potente dentro de você, no teu pensamento. Você precisa manter isso aceso dentro de você, no seu pensamento. Você precisa deixar que esses pensamentos e essas interligações estejam conjuradas, interligadas, aquilo que Deus falou, prometeu e disse ao teu respeito. As coisas interligadas em sua vida não estão numeradas pela ineficiência, pelo que você sente, pelo que acontece, pelo que dizem, mas pelo que já está decretado e pelo que Ele já mandou você decretar no meio desse vale de ossos secos. É preciso decretar vida, enquanto tudo em sua volta tenta mostrar incerteza, medo e dissabor.
É preciso conquistar terrenos. E você conquista terrenos profetizando aonde você ainda não está. Aonde não lhe foi dado como herança. Aonde você ainda não tem, não pode. Gustavo, isso não é meu. Desculpa, Gustavo, mas como acreditar nisso se eu estou passando por essa situação? Se existe um medo enorme, se existem problemas, colapsos, situações do meu cotidiano que tentam tirar a minha paz, não se entregue. Não se invalide. O processo que o adversário tenta muito na vida de tantos é invalidar o que já está decretado em Deus. O processo mais claro, direto da sua vida não está ligado ao fator do que tu sente no teu corpo, do que vem contra ti, do que acontece em tua história. Mas há certeza clara do que Deus valida agora, mesmo quando diante da tua história você presencia, você vê, você analisa o cenário e os contextos do que acontece e as inundações do que vem contra a tua vida, tentam tirar a tua paz. Deus vai continuar fazendo muito além do que é preciso, do que é validado por Ele, para mostrar que Ele nunca se esqueceu do que um dia foi prometido a ti. Quem sabe ainda Ele está permitindo você ver o cenário contrário, assistir esse cenário, vivenciar no corpo, no teu corpo, diante de ti o que está acontecendo. Não para gerar medo ou insatisfação, mas para que tu entendas que Ele utiliza esses mecanismos e as formas mais diretas para que você tome posicionamento. Na verdade, Ezequiel precisava tomar um posicionamento. E quando nós tomamos um posicionamento diante de situações que você pode usar ou pode entender que é o maior confronto, é o maior colapso de uma vida, isso está martirizando e tomando conta de você, você já consegue entender a eficiência de um Deus que no meio do caos, no meio do que é contrário, no meio do que é aquilo que vem contra você, utiliza esses mecanismos para um posicionamento teu. O posicionamento não é de medo, o posicionamento não é te emudecer, não é calar a tua boca, não é viver tensa diante das calamidades, é permitir que Deus analise e toque sobre a tua mente, sobre o teu coração. Analise e toque sobre a tua mente, o teu coração. Pastor, está muito difícil, Gustavo, isso para mim está complicado, eu estou vivendo um dilema, estou vivendo algo aqui oculto, está dentro de mim, é algo que só Deus sabe como eu estou passando. Isso não vai matar você, isso não vai te sufocar ao ponto de te limitar, de acabar com a sua vida, de acabar com a sua história. Você precisa ser mais forte do que esse acontecimento. Você precisa interligar o posicionamento que vem de Deus para a tua vida, para a tua história, para os teus dias, porque a única razão de você ainda estar diante dessa terra com vida é sobre as promessas dele diante de você. Não é fácil, não quer dizer que amanhã já vai estar tudo melhor, mas todas as vezes que você passar por esses pensamentos e esses mecanismos contrários, tão conturbados, que te fazem sentir sobre o teu corpo, sobre a tua mente, eu te digo agora, escute o que eu estou te dizendo. Relavante que bandoi que bande noiasuri. Escute o que eu estou te dizendo. A mão de Deus está validando algo maior sobre o teu corpo, sobre a tua história e sobre a tua vida. Haverá uma radicalização clara, certa, em potencial maior diante de você. E tudo que a sua vida, tudo que está característico agora, tudo que se vincula ao seu processo, ao seu momento, e também ao seu posicionamento, a lei amando e que Bacebra mostra para ti agora, te faz entender agora nesse cenário, te faz entender agora nesse cenário de contrariedade, nesse cenário de efeito contrário,
O que é preciso gerar agora, no meio da conturbação, no meio do que é ineficiente, do que é contrário, para que tu chegues no ponto ideal, aonde Deus já decretou, que tudo acontecerá e você viverá todas as suas promessas. Sim, nós vamos fazer um ato profético daqui a pouco, mas eu quero decretar para você mais uma vez algo que vem de Deus: posicionamento. Quando você tem esse posicionamento, quando essa certeza está clara diante do teu coração, quando essa certeza inunda o teu coração e não te tira de uma real ação de pensamento, de coordenação até motora no teu corpo, na tua vida, na tua história, no teu dia, você não permite fugir do posicionamento que Deus te colocou. Mas, Gustavo, meu posicionamento é enfrentar uma guerra na minha casa. O meu posicionamento é ver o pai, é ver a mãe, é ver fulano, cicrano, meu irmão, minha família assim. Meu posicionamento aqui é tão complicado, é tão difícil, porque eu estou vendo isso, é difícil se posicionar. É difícil literalmente entregar, interligar tudo, vivenciar isso, sabe? É se agir de frente mesmo. No confronto, sabe, Gustavo, é muito difícil. É difícil, não é fácil. Mas Deus está dizendo mais uma vez: eu quero posicionamento. Eu quero que tu tenha posicionamento. Não se acovarde, não volte atrás. Quero posicionamento. Não se acovarde, não volte atrás. Não se limite na visão. Eu quero posicionamento para te fazer viver, te fazer sentir, receber mais da minha glória e do meu poder. Posicionamento. É onde, fulano, cicrano da minha casa, Beltrano não é que nem eu, não ora, não clama, não busca, não faz. Posicionamento está ligado a você, não é ligado a quem faz por você. Posicionamento não está ligado a quem está com você. Posicionamento em Deus está ligado ao que você tem para com Ele e o que Ele tem para com você. Então, gere esse posicionamento. Faça mesmo diante do vento contrário, mesmo diante das ações contrárias do mal. Se desligue do que é contrário. Pense, neutralize as forças malignas. Neutralize, as tempestades emocionais e mentais que vêm na sua mente. Neutralize os questionamentos, as dúvidas, os porém, os talvez, os contrários que vêm. E se movimente diante dessa ação, crendo no mover de Deus e profetizando no meio do vale. Profetizando no meio do vale, profetizando no meio do vale, profetizando diante de tudo. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai mover. A mão poderosa dele fará, sobrecai o que é preciso para atender o que está lá no mais profundo do coração, para atender o que está aí diante da tua vida, da tua alma. Enfrente o seu dia, enfrente a rotina, comece o dia profetizando, comece o dia declarando, à tarde profetizando, à noite profetizando, termine o dia profetizando, passe dias profetizando. Parece maluquice, não, isso é fé. Mas eu vou ficar falando, fale o tempo que for preciso, mas contrarie os hóspedes indesejáveis na sua mente. Contrarie os pensamentos contrários que vêm diante da sua mente. Contrarie, o que é contrário e que vem diante da sua mente. E coloque tudo isso diante de Deus. Agarre com muita força, sem soltar. Intensifique diante do vale, diante do que não mudou, a palavra vivificadora de Deus ao teu respeito. A palavra vivificadora do que só Ele pode mover e fazer. A palavra e a ação que te move a viver o extraordinário, sem ter medo do talvez, do porém ou do contrário. O que te valida diante de Deus não é o que ganha força. O que te valida diante de Deus é o que Ele já falou ao teu respeito
E ele manda eu te dizer mais uma vez: profetiza contra tudo isso. Profetiza contra tudo isso. Profetiza que haverá vida. Profetiza que haverá vida. Porque eu sou Deus que cumpro as minhas promessas. E faço além, muito além, para te mostrar, que não há medo, não há dúvida, não há pânico, não há nada contrário, a não ser aquilo que eu já estou fazendo por ti, para implementar na minha força e no meu poder, para implementar na minha grandeza e no meu agir, aquilo que é sólido, aquilo que vale a pena, seguir adiante diante de ti. Sabe o que é que vale a pena? Continuar no posicionamento, continuar acreditando na mão poderosa de Deus, acreditar que esse cenário todo vai ser mudado porque você tem a arma mais poderosa, que é a sua fé em Deus. E sabendo agora, a sebra de tudo isso, profetiza, profetiza, profetiza e profetiza. Profetiza, profetiza e profetiza. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Vamos fazer um ato profético antes de encerrar essa live? Eu quero que você repita várias vezes comigo uma frase que eu vou te dizer agora. E você vai repetir várias vezes comigo essa frase. Pode ser? Eu vou falar a frase e você vai repetir várias vezes essa mesma frase comigo. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Senhor, eu creio na cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente. Repita, repita. Senhor, eu profetizo, diga, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma e da minha mente, em nome de Jesus. No final, coloca o nome de Jesus. Você vai repetir, repete agora comigo, falando, tá bom? Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Declare: Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura do meu corpo, da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus. Profetiza. Use as suas palavras. Antes de dormir, profetiza. Ao acordar, profetiza. Logo pela tarde, profetiza. Pela noite, profetiza. Interliga os processos entrelaçados de Blebaia, sabe? E contraria a negatividade que a te vem. Contraria a negatividade que a te vem. Contraria os efeitos malignos, mecanismos cerebrais contrários na tua mente. Deblaria seba, repreenda, não aceite. Deblecaia soube caia sebra mana e assubianai. E saiba que Deus está movendo a mão poderosa dele para te fazer testemunhar o que é preciso você testemunhar, para te fazer viver o que é necessário você viver. Receba em nome de Jesus a certeza de blobecanda a sebra de algo maior. Receba em nome de Jesus a mão poderosa de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E diga amém. Amém.
Então você vai profetizar em meio às circunstâncias complicadas. Você vai profetizar em meio às ações malignas. Você vai profetizar em meio ao desânimo, em meio ao medo, em meio à dúvida, em meio ao dessabor. Você vai profetizar no meio disso tudo. Você não vai se entregar, você não vai desistir. Você vai profetizar com todas as suas forças. Você vai profetizar diante de tudo que é contrário. A mão de Deus te possibilita vencer. A mão de Deus te interliga a vencer. A mão de Deus te faz ultrapassar, que me daria sobre o que é contrário, para te fazer viver e chegar aonde você tem que chegar. Profetiza dentro da casa. Profetiza sobre a vida de quem precisa. Profetiza diante do teu corpo. Profetiza diante da tua mente. Profetiza diante de ti. Profetiza diante de tudo. Utilize esse mecanismo agora mais do que nunca. Por mais que pareça desgastante ou repetitivo demais, você vai utilizar esse mecanismo agora. Quando terminar a live, antes mesmo de dormir, você vai profetizar. Amanhã de manhã, de tarde, de noite, você vai profetizar. Quantas vezes for preciso. Inúmeras vezes, mas olha, não se esqueça. Coloque no nome de Jesus tudo isso. Essa palavra tem poder. As palavras de Becan, de Orebracebra têm poder. E a mão de Deus te valida para algo muito maior do que tu poderia imaginar. Receba em nome de Jesus. Receba a força de Deus. Receba a glória de Deus. Receba o bálsamo do Senhor. Receba em nome de Jesus. 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 E viva o que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem coisas maiores para você. Amém? Um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Tava com saudade das nossas lives também, né, gente? Mas uma correria nesses dias. Orem também sempre pela minha vida. Não se esqueçam de orar por mim. As pessoas que estão aqui sempre comigo, que me amam, orem pelo meu ministério, pela minha vida, em modo geral, que também eu estou fazendo o mesmo, viu? Intercedendo e clamando, acreditando no mover de Deus. Acreditando que cada voto, cada campanha, cada corrente, cada oração, cada súplica, cada pedido, Deus está atendendo. E Ele vai mover sim. Lemane sobecaia, sai o que é preciso para mostrar a eficiência da sua glória. Amém? Você crê nisso? Beijo no seu coração. Orem pela minha vida, eu oro por vocês. Volto a qualquer momento nos stories. Você que está em Fortaleza, domingo nós temos mais um culto profético. E vai ter também as cartas proféticas, né? Que é um mover lindo que Deus fez, um mover lindo que Deus está fazendo. Então você que é de Fortaleza e regiões metropolitanas, vá. Vai que Deus assim já reservou uma cartinha também para você levar para casa, para você ler antes de dormir, para você guardar até se cumprir, para acreditar realmente nas coisas que Deus faz, naquilo que Deus é poderoso para fazer. Dereblecaria sobre diante da sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu amo a sua vida também. Eu amo vocês. Amo de coração. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor faça coisas maiores. Mova a mão dele de uma forma poderosa. E nos faça viver tudo que já está decretado. Vocês crêem? Vocês creem nisso? Então receba em nome de Jesus. Vão dormir em paz, na tranquilidade, na certeza de que Deus é Deus. Fico por aqui, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu volto a qualquer momento. Deus abençoe muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.